Oi, turma, vamos lá para a nossa aula de geografia. Gostaria que vocês pegassem aí o livro, colocassem na página 160 a 164. Geografia, página 160 a 164. Vejam só, vamos falar aí do sistema político brasileiro. Então, o Brasil, ele é uma federação e ele está dividido em unidades, que a gente chamamos de Estado, que são as unidades federativas. Então, são os estados e o Distrito Federal. Ele é dividido em o quê? 26 estados e um Distrito Federal. O Distrito Federal, ele foi criado para abrigar, para acolher a capital do Brasil, que é Brasília. Então, essas unidades da federação, elas podem escolher seus governantes e elaborar as suas próprias leis. Vejam só, essas leis, né, essas unidades são três: a federal, estadual e municipal. A gente chama das esferas do poder do Brasil. Então, vejam só, a federal, ela é uma lei federal que causa impactos em todo o Brasil. O presidente é que é o responsável pelo país inteiro. Então, a esfera federal, quem governa aí é o presidente, ele é responsável por todo o Brasil. Já a estadual é uma lei estadual que causa impactos no estado em que é criada. Em cada estado há um governador que é responsável por ele. Então, aqui no estado de Sergipe tem um governador, no estado de Alagoas, outro governador, na Amazônia, outro governador. Então, cada estado tem um governador que é responsável por ele. E o municipal é uma lei que tem efeito sobre o município onde foi criado, sobre cada capital, que a gente chama de município. Cada município tem um prefeito que é responsável por ele. Então, aqui em Aracaju tem o prefeito, a mesma coisa, aí lá na Bahia tem outro prefeito. Então, cada município tem um prefeito que é responsável por ele. Então, vejam só, as esferas do poder do Brasil são três: federal, estadual e municipal. A federal, quem governa é o presidente. Na estadual, quem governa é o governador, e na municipal, quem governa é o prefeito, ou seja, quem é responsável por todo o Brasil. Na federal é o presidente, quem é responsável pelas leis, por tudo que acontece lá no estado, né? O estado é o governador e o município, o prefeito. Então, as esferas do poder são administradas pelos três poderes aí político, né? Os poderes que são eles: legislativo, executivo e judiciário. E a gente vai conhecer cada um deles. Vejam só, no poder legislativo, ele é responsável por criar as leis que devem valer em todo o país, em apenas um estado ou em apenas um município. Na esfera federal, os membros do poder legislativo são os deputados federais e os senadores, que trabalham no Congresso Nacional em Brasília. Já os deputados federais, eles têm mandato de 4 anos. Os senadores têm mandato de 8 anos. Mandato é o quê? É o tempo em que cada político ocupa o seu cargo político. Na esfera estadual, os membros do Poder Legislativo são os deputados estaduais, que trabalham na Assembleia Legislativa do Estado, que representam. Os deputados estaduais têm mandato de 4 anos também, igual o presidente. O presidente, ele governa durante 4 anos. Na esfera municipal, os membros do Poder Legislativo são os vereadores, que trabalham na Câmara de Vereadores do município, que representam. E os vereadores também têm um mandato de 4 anos. Então, percebam só, né? Em cada esfera tem, né, o poder legislativo. Em cada esfera tem o quê? Tem os membros que são responsáveis por trabalharem aí nesse Congresso ou na Assembleia
legislativa. Então, esse é o poder legislativo. Ele é responsável por criar leis que devem valer em todo o país, em apenas um estado ou apenas um município. Vejam aí a Câmara dos Vereadores, né? Lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, onde trabalham os vereadores do município. Então, e tem o Poder Executivo. Veja só, esse Poder Executivo, ele é responsável por comunicar as leis a todos os cidadãos e aplicá-las. Assim, se a lei diz que todos têm direito à educação, o Poder Executivo deve criar condições necessárias para que essa lei seja cumprida. Os mandatos de todos os membros do Executivo duram 4 anos. Na esfera federal, o Poder Executivo é exercido pelo presidente da República, que trabalha principalmente no Palácio do Planalto Central, que é o Palácio do Planalto lá em Brasília. Na esfera estadual, o Poder Executivo é exercido pelo governador, que trabalha na sede do governador de cada estado. E na esfera municipal, o Poder Executivo é exercido pelo prefeito, que trabalha na prefeitura de cada município. Vejam aí a Prefeitura Municipal de Itajaí, lá em Santa Catarina, onde trabalha o prefeito e seus auxiliares. Então, para fazer tudo funcionar, o presidente, governador e prefeito, eles escolhem outras pessoas para auxiliá-los, que são quem? Os ministros e os secretários. Já o Poder Judiciário é responsável por garantir que todos os direitos civis, políticos e sociais sejam cumpridos. Os membros do Judiciário são responsáveis por julgar e resolver conflito entre cidadãos, entidades e Estado, verificando se as leis são cumpridas. Eles não são escolhidos pelo voto popular, mas selecionados por meio de concurso público. Os cargos mais importantes no Poder Judiciário são ocupados por meio de indicação dos governantes do Executivo e aprovados pelos integrantes do Legislativo. Na esfera federal, o Judiciário é formado por tribunais federais e pelo Supremo Tribunal Federal, onde trabalham os ministros indicados pelo Presidente da República. Na esfera estadual, o judiciário ele é representado por juízes que trabalham em tribunais de justiça e fóruns. Eles julgam as causas que não estão sujeitas à Justiça Federal. Os municípios, eles não possuem poder judiciário próprio. Então, vejam só, diante de tantas leis, foi criado o quê? Uma Constituição. Essa Constituição, ela é a principal lei de um país. Vejam só. Então, embora estados e municípios tenham autonomia, o que é a autonomia? É a liberdade, a independência, né, de poder criar suas próprias leis, eles precisam seguir uma regra básica, respeitar a Constituição Federal. E vocês já ouviram falar sobre a Constituição Federal? Então, Constituição é a principal lei de um país. Mas você já se perguntou por que um país precisa de uma Constituição? Vocês viram, a gente estudou o quê? As regras, não é para quê? Para que se viva em harmonia, em sociedade. Então, se o país são várias pessoas, imaginem se não tivesse leis, como é que seria desorganizado o nosso país, não é verdade? Quantas mortes não teria, quanto prejuízo, né? Quantas injustiças. Então, um conjunto de leis é necessário para que as pessoas conheçam e sigam as regras em respeito aos direitos e deveres de todos. Sem isso, a convivência seria impossível. Além disso, a Constituição Federal, ele descreve direitos fundamentais aos cidadãos, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade, sem distinção de sexo, cor ou idade, ou condição social. Ela também define como devem ser organizados os poderes políticos. Então, vejam aí, né, na Constituição brasileira, estão escritos os direitos e as obrigações de todas as pessoas que vivem no Brasil.
Nessa foto aí, os políticos que participam o quê? De uma publicação lá em Brasília. Então, vejam só, turma, como é importante e como ele mostra aí como o nosso Brasil, ele é governado, né? São três poderes, são eles federal, estadual e municipal, em que cada um tem um governante para que possa, né, ter suas leis, mas tudo tem o quê? Tem regras. Para quê? Para melhoria de todos nós cidadãos, apesar de às vezes não serem cumpridos, mas é o que está lá na lei. Eu espero que vocês tenham entendido. Estou lá no Discord para tirar todas as dúvidas de vocês.